E aí pessoal, como vocês estão? Seguindo então as minhas análises das oitavas de final da Champions League, fiz análise dos jogos da semana passada, agradeço até quem já viu, quem comentou, muito legal a repercussão dos vídeos e agora vamos para a segunda leva das partidas, ainda são jogos de ida, né? E alguns confrontos interessantes, começando então por Bayern de Munique contra Chelsea. Na verdade é Chelsea contra Bayern de Munique, a primeira partida, né? Nessa terça-feira, o jogo no Stamford Bridge. E é uma reedição da final de 2011 e 2012, a temporada que o Chelsea acabou levando até como azarão, ninguém imaginava. O time comandado pelo interino Roberto Di Matteo chegou na final contra o Bayern em Munique e ganhou nos pênaltis com o clássico gol do Drogba, coroando toda a história que ele tinha lá nos Blues. E essa partida para mim é interessante porque o que eu vejo é um favoritismo muito grande para o Bayern, da parte da mídia, da torcida mesmo, quando eu acredito que vai ter um equilíbrio maior. Porque, é claro, se a gente faz uma comparação da temporada das equipes, o Chelsea começou empolgando muito e foi caindo aos poucos, e o Bayern começou desanimando muito e foi melhorando aos poucos. Então é claro que é normal a gente dizer que o Bayern chega num momento melhor e tem mais cacuete para esse tipo de decisão. Mas se a gente pega no geral um balanço das temporadas, eu vejo muito equilíbrio e vejo o Chelsea com plenas condições de passar também. Isso porque o time do Lampard, ele, ao contrário do que fazia o time do Sarri, ele consegue ser um pouco mais intenso, ele consegue dominar um pouco mais a questão de tomar certo controle do jogo quando necessário. E o time do Sarri a gente via que era um time muito rígido, um time muito, às vezes muito morno, que faltava alguma coisa, algo a mais para ele se tornar uma equipe realmente competitiva em alto nível. E vejo esse aspecto que é difícil a gente analisar, assim, de a gente especificar, detalhar taticamente, mas eu vejo esse aspecto no time do Lampard. E o Chelsea, então, eu vejo muitas possibilidades ofensivas, mesmo com lesões importantes, como a do Pulisic, como a do Hudson-Odoi, que poderiam se dar muito bem contra a linha alta do Bayern, vou falar disso um pouco mais pra frente, mas mesmo assim tem jogadores capazes de ferir ali essa marcação bávara, porque se a gente pega dois exemplos do Tammy Abraham e do Mason Mount, dois jogadores que o Lampard colocou muita fé, até por o Lampard ter entrado com uma intenção de valorizar um pouco mais a base do Chelsea, que sempre foi uma das melhores da Inglaterra, até do mundo, mas nunca foi tão utilizada pelos treinadores. O Lampard fez isso e o Mount e o Abraham são jogadores que eles conseguem passar essa intensidade para o resto do time, passam uma energia muito positiva que contagia coletivamente falando, e eu acho que taticamente eles podem ser peças-chaves, visando um Bayern de Munique que melhorou nas mãos do Hansi Flick, desde a saída do Kovac, só que tem em um dos seus problemas a linha defensiva, que às vezes ela fica muito alta, porque é um time que pressiona muito forte, e se você tem ali o Abraham, que é um jogador que ele consegue segurar muito bem a bola, ele faz um pivô de qualidade, tem força, tem altura, mas também consegue se movimentar nas costas da defesa, ele domina esses dois tipos de jogada, não é unidimensional, e você tem um Mason Mount que é um cara especialista em pressionar, em se movimentar durante os 90 minutos, em jogar com muita intensidade e propósito, é o cara que está a todo momento buscando gol e buscando espaços, penetrando qualquer brecha que apareça na linha adversária. Eu acho que você tem um cenário que claramente pode ser explorado, principalmente dentro de casa, então eu vejo sim caminhos para o Chelsea vencer esse jogo. Mas é claro, se a gente pega a movimentação ofensiva do Chelsea, que é muito bem alinhada desde o começo do trabalho do Lampard, realmente chama atenção como os jogadores se entendem, como se colocam em boas condições, é um dos times que mais finaliza na Premier League, só que defensivamente falando ainda deixa muito a desejar, porque se você passa a primeira linha de pressão do Chelsea, você pega uma defesa muitas vezes exposta, com jogadores até individualmente falando que estão abaixo de um nível de time que quer brigar pela Champions League, mas que até coletivamente falta uma estrutura melhor pensada, digamos assim. Então o Bayern de Munique ele também vai ter esse dilema, digamos assim, porque se ele agredir, ele vai ter espaço, ele vai ter, se ele tiver coragem, é óbvio que vai ter até pelo nível que tem o time do Bayern de Munique de fazer essa saída de bola e sair da primeira linha de pressão do Chelsea, ele vai ter uma defesa mais exposta, ele vai ter campo aberto para explorar e ele vai ter grandes possibilidades de chegar em posições vantajosas. Só que também se você acaba elevando muito suas linhas, se você acaba fazendo um jogo extremamente ofensivo e ligando um pouco menos para a contenção, com menos jogadores atrás da linha da bola, o Chelsea pode ferir e isso eu acredito que pode ser uma tônica do jogo. Então vai ser interessante observar a postura dos dois treinadores, tanto dentro quanto fora de casa, porque são estilos semelhantes, são treinadores que gostam de um jogo mais vertical, um jogo de marcação lá em cima, um jogo de muita intensidade,
mas que tem, claro, no calcanhar de Aquiles o inverso disso, que é quando eles são obrigados a defender no próprio campo. E aí que está o problema para as duas equipes. Então eu vejo um cenário de muito... alguns momentos de transição decidindo as partidas. O Bayern tem jogadores excepcionais para esses momentos, como o próprio Lewandowski, que é um cara que ele é muito reconhecido pelo papel de goleador que ele tem, é o artilheiro dessa Champions League e um dos melhores atacantes do mundo há algumas temporadas, mas ele também faz muito fora da área, ele faz o pivô, ele encontra passes sensacionais para jogadores que às vezes até começam pelos lados, mas eles entram muito na área, eles buscam muito gol. Também é um time que está a todo momento tentando sufocar o adversário. O Thomas Müller é um dos exemplos que melhorou muito desde a mudança de treinador. Ele é um cara que sempre teve um histórico muito positivo, mas ele vinha de alguns anos um pouco abaixo do nível que ele tinha apresentado, até pela questão da idade, ele não estava se encontrando muito em campo. Então agora com o Flick ele já é um cara que está comandando o resto do time por tudo que ele representa até em Munique e também evoluindo seu jogo, além de ser aquele jogador de penetração, um jogador que encontra os espaços, ele também está arrumando passes espetaculares para os seus companheiros. Tem Coman, tem Gnabry, que são jogadores muito velozes, que entendem muito bem de um papel de você começar pelos lados, mas entrar na área para finalizar. Então é um quarteto ofensivo, um setor ofensivo, independente de quantas peças estão por ali, muito bem estruturado e com qualidade suficiente para ganhar de uma defesa do Chelsea que é fraca em nome e em estrutura. Até o goleiro é um ponto frágil, porque se de um lado você tem o Neuer, que mesmo com a idade avançada é um dos melhores do mundo, é um jogador histórico, você tem um Cabaleiro, que é um cara que veio para ser reserva e acabou entrando pela própria insegurança que o Chelsea tinha no Kepa, que veio como o goleiro mais caro da história do futebol, mas acabou não correspondendo. É um ponto fraco, então o Bayern com certeza tem grandes chances de se classificar, isso eu não nego. Mas também, do outro lado, vejo um time capaz de ferir adversários em um dia positivo, um dia de plena confiança e inspiração, e eu acho que o Chelsea, claro, é um time que já foi criando sua história ao longo dos anos na Europa, demorou um pouquinho, não digo demorou, porque é um time que desde que começou o projeto de dominar a Europa, digamos assim, não foi uma demora tão grande para conquistar o seu primeiro título da Champions, mas é um time que até pouco tempo atrás não tinha esse título, mas mesmo assim ele foi chegando aos poucos, e quando batia na trave ele tirava um aprendizado disso. Então, assim como o Bayern, ele já tem mais rodagem, digamos assim, então acredito que pode sim fazer um jogo mais até do que competitivo contra o gigante que é o Bayern, que é o time que realmente é favorito, mas também não vejo como o monstro que era antigamente, porque a gente pega alguns jogadores que são referência ainda, mas muitos eles não estão mais, e alguns se estão, ao contrário, por exemplo, de Lewandowski, de Müller, eles vivem uma fase um pouco mais tímida, digamos assim, como o próprio Boateng, que vai ser titular, e não é o ideal contra um ataque do Chelsea que se baseia tanto em velocidade, em troca de passes rápida e tabelas curtas e intensas, digamos assim, porque o Boateng é um cara que já teve ótimas performances na Champions League, mas ele vive uma temporada muito fraca, até por uma questão física. Ele já foi substituído, acredito que 2 ou mais vezes durante jogos da Bundesliga, porque os adversários claramente estavam usando aquilo ali como um ponto fraco do Bayern. Então, tenho certeza que o Lampard vai, não digo conseguir explorar isso, mas ele vai tentar, e os caminhos ali eles estão bem claros para as duas equipes. Então vai ser interessante ver a questão de postura, quem que vai tomar mais controle do jogo, quem que vai adotar uma linha ainda mais agressiva e quem que vai recuar um pouquinho essa questão da marcação que marca tanto o que os dois times prezam em seus campeonatos nacionais, e vamos ver como vai ser essa abordagem em um nível que é maior e uma exigência maior e uma pressão absurda de mata-mata de Champions League. No mais é um jogaço que eu estou ansioso para ver, claro, e seguem as análises, em breve mais, continue acompanhando aí no canal que está muito legal, e deixem aí o palpite nos comentários também, se inscrevam, curtam, compartilhem, que isso é muito importante para mim. E é isso aí, um abraço!